As casas, por exemplo, lá, a habitação do judeu podia ser muito simples ou rica, até de marfim, como havia algumas em Samaria no tempo de Acabe. Marfim, ó. Né? Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Hebreus 11, versículo 9, habitavam em tendas. Entretanto, Abraão procedia de Ur dos caldeus, onde o povo morava em casas. Durante a peregrinação no deserto, Israel habitou em tendas. Os árabes nômades continuaram a viver em tendas e o fazem ainda hoje. Quando Israel possuiu a terra de Canaã, passou a habitar em casas. A primeira coisa na edificação de uma casa é o fundamento. Mateus capítulo 7, versículo 24, alude a fundamento na rocha, e capítulo 7, versículo 26, outro sobre areia. Na construção de uma casa, usava-se uma pedra angular no fundamento, uma só peça em forma de L. É como nos diz o Salmo 118, versículo 22. Depois você dá uma olhada aí com calma, porque a gente não vai ter tempo aqui. Seguindo, lançado o fundamento, erguiam-se as paredes, geralmente com pedras em formato de tijolos. No Egito, este tijolo era de argila, com palha. Em Israel, como a argila é escassa e a pedra abundante, a pedra era o forte nas edificações. Referindo-se ao tamanho da casa, E.W. Hilton diz, abre aspas, as grandes famílias, em muitos casos, viviam, trabalhavam, comiam e dormiam num único quarto, meu Deus, o qual também era habitado durante uma boa parte do ano por uma ou duas ovelhas, fecha aspas. As casas pobres, as mais numerosas, eram agrupadas e geminadas, às vezes como a de Raabe, Josué capítulo 2, versículo 15, era em cima de uma muralha, e ainda hoje é assim na Jerusalém murada. O teto das casas, via de regra, não eram de telhas. Emma W. Gill descreve muito bem o que era um telhado das casas nos tempos bíblicos. Abre aspas. Levantadas as paredes, colocavam-se os caibros de uma parede à outra, atravessando estes a ripas. Então, feito isso, punha-se junco, galhos de árvores ou de cardos, cobrindo-se tudo com uma camada de terra, de mais ou menos 28 centímetros. Esta terra é amassada com uma pedra roliça, que geralmente fica num canto do telhado, para ser usada após as chuvas. Fecha aspas. A lei mosaica, Deuteronômio 22, versículo 8, determina a feitura de um parapeito no terraço para evitar que alguém caísse. Então a gente percebe que assim, era um terreno aparentemente frágil, né? Ou um terreno, um telhado, obrigado, aparentemente frágil, né? Mas assim, tudo indica que eles não deviam ter os pedáguas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, no início e final de ano. Na chuva, a erva que entrou na composição do revestimento do telhado brotava, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 26. Neste teto se orava, a família conversava, trabalhava, dormia, servia para guardar os frutos recolhidos, a verdura e legumes, bem como a cana de linho. Beleza, né? Você tem um telhado, ao mesmo tempo você tem um terreno para plantar sua alface. Nas residências ricas, o telhado era sustentado por colunas, como no caso de Sansão com os filisteus. Juízes 16, 26. Os eirados serviam para as sentinelas realizarem seu trabalho, também para funerais com choro e lamento. O paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, versículo 4, foi descido à presença de Jesus na casa de Pedro e André, porque seus 4 amigos alargaram a cavidade do telhado por onde descia o grão. Os moradores usavam o teto das casas para anunciarem seus produtos de venda. Para Pedro, o eirado da casa de Simão, curtidor, foi para a maravilhosa visão. Atos capítulo 10. As portas, João 10, versículo 7, e janelas, Daniel 6, versículo 10, eram necessárias nas habitações. Nas mais abastadas, eram muitas as portas e não poucas as janelas. Nas mais pobres, havia uma porta na frente e outra que dava para o quintal. Dificilmente havia janelas. As portas eram de madeira, giravam sobre seus gonzos e eram fechadas com trancas e tramelas. Salmo 147, versículo 13. Nos lugares mais frios, usava-se lareira, como podemos ver de Jeremias 36, versículo 22. Em cada casa havia uma escada externa, que levava ao telhado e à torre da casa.
Então você percebe que não era como o Rio de Janeiro. Imagina você botar uma escada do lado de fora da sua casa para que alguém pudesse subir ao telhado.